Boa, pessoal! Boa tarde. Então, tá uma polêmica aí agora. Eu tô aqui nas minhas férias de uma semana, segunda-feira já volto a trabalhar e estou vendo a polêmica aí no mundo do jiu-jitsu. Algumas pessoas perguntando para mim, mandaram mensagens sobre o American Jiu-Jitsu. O que eu tenho para falar disso, American Jiu-Jitsu? Primeiro, a gente não deve dar muita moral para isso, né? Mas, o pessoal está perguntando e eu vou falar o que eu acho sobre isso. Primeiro, o nosso jiu-jitsu, o jiu-jitsu brasileiro, ele tem algumas características muito fortes. Por exemplo, né? Quando o jiu-jitsu ele veio para o Brasil, ele veio junto com o judô. A gente não consegue separar isso da verdadeira história, tá? Então, Mitsui Maeda, ele fundou academias de judô e jiu-jitsu, né? Então, a academia dele de jiu-jitsu, né? Quem se popularizou na academia dele, teve outras linhagens de jiu-jitsu, mas quem se popularizou foi a família Gracie, né? Então, tem o Brazilian Jiu-Jitsu, o Gracie Jiu-Jitsu, né? Muito bem. Tem todos os méritos do mundo a família Gracie no Jiu-Jitsu, né? Então o Jiu-Jitsu já pelo nome, ele já veio abrasileirado, né? Porque na verdade o Jiu-Jitsu no Japão era Jujutsu, né? Então, o japonês não tinha aquela dicção de falar Jujutsu, então ele falava Jiu-Jitsu, né? Então, o brasileiro traduziu o português com um izinho aqui, outro i lá, né? Então já caracterizou-se uma assinatura, o jiu-jitsu como se escreve, uma assinatura do jiu-jitsu brasileiro. Agora, querer falar American Jiu-Jitsu, isso é coisa que americano gosta de fazer. Por quê? Eles já mudaram, por exemplo, o Muay Thai, o kickboxer, o estilo de luta do karatê, que quiseram mudar e tal. Obviamente, eles iam fazer isso com o jiu-jitsu, né? Um bando de babaca que acha que é a supremacia de tudo, né? Não estou generalizando americano, não, muito pelo contrário. Tenho respeito por toda e qualquer nação. Tem muitas pessoas de respeito, muitas pessoas, eles têm uma cultura muito forte, muito bonita, mas nós também temos uma cultura forte, bonita, que nós não conhecemos. Nós resolvemos achar bonita a cultura americana, porque ela é muito bem difundida através do cinema, etc e tal, e esquecemos a nossa cultura, né? Por exemplo, eu tenho uma academia lá no México, né? E a gente tem uma uniformização na equipe. Uniforme, forma única de apresentação, né? Eu não vou lutar, eu sou brasileiro, por exemplo, eu não vou representar o Brasil com o uniforme da Argentina, tá entendendo? Ou numa competição, ou num esporte, ou numa guerra. Eu não vou lutar com a farda da Argentina, eu vou lutar com a farda brasileira. Então, primeiro, as pessoas têm que respeitar as suas escolas, os seus clubes, as suas agremiações, as suas academias, né? Se a academia tem uma uniformização, ela já tem uma característica como posso falar assim, de organização, né? Então, e essa organização, ela já tem mais fundamentos. Então, na minha escola tem um uniforme, né? Então, estava dando seminário lá no México, eu estava falando, e o cara lá com marcas americanas de kimono. E lá eles não gostam de americano. É o que eles falam da boca para fora. Não gostamos de americanos. Mas usam as coisas dos americanos. E os brasileiros fazem a mesma coisa. Tá? Não todos. Alguns fazem as mesmas coisas. Eu sou mais patriota. Eu gosto de ver, por exemplo, no meu uniforme, a bandeira do meu país. Né? Então, eu vou pegar aqui um exemplo aqui de uma camiseta aqui, de uma Rash Guard. Tudo é feito dos nossos uniformes. Ele tem a bandeira do nosso Brasil. Você tem uma Rash Guard, então tem a bandeira do nosso Brasil, né? Então, o jiu-jitsu, já desde pelo nome que se caracterizou o jiu-jitsu brasileiro, né?
desse pronome que tem, né, o nosso DNA brasileiro, tem a família Gracie como alicerce. Não teria como não ter. Eles divulgaram, eles levaram para frente isso, aquilo. Como a família Gracie é muito grande, ele tem Gracies hoje que não são mais brasileiros, são americanos, né, nasceram nos Estados Unidos. Agora não quer dizer que eles levaram a tradição de uma família, a cultura do jiu-jitsu de um país para outro país, né? Isso não dá o direito de... Por exemplo, não estou falando que eles fizeram isso, tem muitos erradicados lá que sensacionais, pessoas sensacionais e que respeitam os princípios do jiu-jitsu Gracie, do jiu-jitsu brasileiro. Eu respeito isso, né? Tanto que eu uso na minha escola Schubert Jiu-Jitsu, né? Sistema Gracie, né? Porque eu não aprendi com o Joãozinho, com o Zezinho, eu aprendi com o Hélio Moreira, com o Soneca. O Soneca veio de uma escola Gracie, ele aprendeu, né, com a família Gracie. Então tem uma linhagem, tem uma história, né? Tem um legado, né? E o jiu-jitsu que está lá, ele tem um legado, né? O jiu-jitsu que está lá nos Estados Unidos. Então, querer evidenciar isso, para mim é uma bobeira. Mas como eu falo, né? Tem que respeitar os seus princípios. Por exemplo, nomenclaturas. A IBJJF e a CBJJ, independente de federação ou confederação tal, que existem outras, mas eu gosto disso, que as palavras para nortear uma luta, para dar o início da luta, né? Combate, parou, né? Lute. Então, tem o português ali, né? As palavras em português, né? Caracterizando o nosso jiu-jitsu brasileiro, porque nós somos, né? Um país, né, que foi colônia de Portugal. Né? Então, muito bem, nossa língua é a portuguesa, né? Agora a nossa língua é brasileira, ou a língua dos americanos, ela não é mais a língua inglesa, ela é a língua americana. Tem umas coisas assim que são um pouco ridículas, e a mesma coisa é falar do jiu-jitsu, American Jiu-Jitsu, é ridículo, né? Mas por isso que eu falo, né? Então vamos lá na linha do tempo. Jiu-jitsu ou Jujutsu no Japão, era Jujutsu. Jujutsu, estilos de Jujutsu, 2 estilos. Criaram, mestre Jigoro Kano criou o Judô para salvar o Jujutsu, né? Começou a se expandir, levar o Jujutsu para fora do Japão, demonstrar o Jujutsu. Mitsui Maeda foi um desses expoentes que saiu ensinando o Judô, né? A Boa Nova, né? O Jujutsu moderno, né? E para ele não ter conflito, porque o Kodokan quer dizer Escola do Caminho Fraterno, né? Para ele não ter conflito com o mestre Jigoro Kano, que tinha um estatuto lá no Kodokan, e não desafiar outros estilos de luta para mostrar a eficiência do judô, ou a superioridade do judô, não sei, assim que vem pela história. Então ele não falava, para não cair no ouvido do mestre Jigoro Kano, ele não falava que ele estava metendo a porrada nos outros usando o judô. Ele falava que era o Jujutsu. Como aqui no Brasil, né, o japonês não conseguia falar o Jujutsu, falava Jiu-Jitsu. Então, colocaram um I aqui e outro lá. Caracterizou já desde o nome o nascimento do jiu-jitsu brasileiro. E esse nome passado para frente é o jiu-jitsu brasileiro. Então não existe American Jiu-Jitsu. Para mim, no meu conceito, e para a grande maioria dos brasileiros. Então, dei vários seminários internacionais, né? Europa, Ásia, né? América Sul, América Central e tal. E sou muito respeitado por ser faixa preta de jiu-jitsu brasileiro, né? Então, eu acho que, pessoal, né, respeitem mais as suas raízes. Por exemplo, né, alguma técnica, a gente fala armlock, mas a gente sempre, chave de braço, armlock, ou fala chave de braço e tal. Então, alguns nomes, o jiu-jitsu fez um embaralhado de nome com nomes em português, bem abrasileirados, com nomes em inglês, e não americanizados, abrasileirados, né? E com nomes aqui em japonês mesmo, né? Então, eu acho que
deve-se se respeitar a cultura do país, deve-se se respeitar o jiu-jitsu brasileiro, mas o respeito começa da nossa casa, do nosso Brasil. É isso que a galera tá falando, metendo pau em American Jiu-Jitsu, tem muito valor, porque o jiu-jitsu é brasileiro, né? Não é o jiu-jitsu japonês, não. Lembra do que eu falei logo atrás, a linha do tempo, né? É o jiu-jitsu, né? E o jiu-jitsu é brasileiro. Valeu, pessoal. É isso aí, né? Sem polêmicas, né? Eu quando vou ensinar uma técnica, eu não ensino double leg, não, ensino baiana. E é por aí. Valeu. Forte abraço. Janeiro voltamos com vídeos inéditos de técnica. O papo de academia vai voltar, a gente vai conversar sobre tudo de academia. Tudo, tudo mesmo. Desde administração, controle de aula, técnica. Em janeiro a gente vai voltar muito forte. O primeiro canal de jiu-jitsu, né? O Gracie Paraná, né? Que era a Gracie Paraná, que hoje é Chuber Jiu-Jitsu Gracie System, né? O primeiro canal de jiu-jitsu do YouTube a nível mundial. Ele vai voltar muito forte e vamos ter coisas muito bacanas, muito legais, e são assuntos que valem a pena conferir. Valeu, galera! Um feliz 2021.